Olá, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral, boa tarde. Nós estamos iniciando mais uma edição do Opinião Litoral, que recebe hoje o jornalista, colega jornalista, escritor César Callejon e o comentarista do Opinião, Roberto Mohamed. Boa tarde, César, é um prazer recebê-lo aqui no Opinião. Ô Chico, o prazer é todo meu, prazer estar contigo. Roberto, prazer, obrigado pelo convite, obrigado por me receber no programa, gente. Não, por isso, prazer é nosso. Roberto, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Chico. Muito bem, meu caro César, eu gostaria de começar para a gente conversar um pouquinho sobre o ICL, que é um instituto que você está à frente, que é o Instituto Conhecimento Liberta. É isso. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do ICL para os nossos telespectadores e aproveitar esse gancho e falar um pouco sobre o seu último livro, Poder e Desigualdade, em parceria com o economista André Roncalha. Então eu gostaria que você nos desse um panorama tanto do ICL quanto do seu novo livro. Chico, obrigado, eu te agradeço demais pela oportunidade de falar do meu trabalho. Bom, o ICL, o Instituto Conhecimento Liberta, como você muito bem colocou, é um instituto que surge por iniciativa do engenheiro, do Eduardo Moreira, e do Rafael Donatiello, que é o sócio dele nessa empreitada. O Edu Moreira começa ali transmitindo cursos de educação financeira, porque ele entendia que essa era uma necessidade do povo brasileiro, né, claro. Aprender o mínimo ali de como é que funciona a política econômica do país, e aí a coisa vai ganhando escala. O Edu foi um cara que fez a transição de ser um homem do mercado financeiro, sócio de banco, então era um cara que operava muito dentro, no cerne das estruturas capitalistas, e é um cara que faz uma transição na vida dele, que ele decide que ele quer levar a vida dele para outro lado, e ele monta o ICL, que passa a ser um instituto que Se eu tivesse que resumir para as pessoas entenderem com mais facilidade, é quase como que um Netflix de conhecimento, sabe? Com cursos, com aulas, com ICL Notícias e tal. Então, esse instituto, no qual você assina, você paga um valor simbólico, honestamente, Chico, é algo assim na casa de 50, 60 reais, você tem acesso a múltiplos cursos de idiomas, de economia, de sociologia, são mais de 200 cursos a essa altura, com alguns dos principais professores de universidades internacionais, inclusive, e eu te diria que a fina flor mesmo da nossa intelectualidade nacional, e está crescendo muito rápido a iniciativa. O ICL está crescendo muito rápido. E 2 anos para cá surge a questão do ICL Notícias, que aí a gente passa a ter um noticiário trabalhando com temas correlatos à política e esse tipo de coisa. Em síntese, né, de forma hiper resumida, é isso que é o ICL Notícias. Bem, parabéns pela iniciativa, né, Roberto? Belo instituto. E o livro? Fala um pouquinho do livro agora. Poder e Desigualdade. É isso aí. O livro Poder e Desigualdade, o retrato do Brasil no começo do século XXI. Pudesse mostrar para a câmera, claro, por favor? É esse aqui. Esse aqui eu trouxe de presente para vocês. Muito obrigado. E é uma iniciativa com o André Roncalha, que é um amigo querido, como você colocou. O André é um cara brilhante, genial, uma cabeça enorme, assim, no sentido de um cara muito intelectual, de mão cheia. E, fundamentalmente, a gente desenvolve, com base num conceito que eu tracei num livro anterior, que chama Esfarrapados, a seguinte teoria. Existe no Brasil... No Esfarrapados, acho que é melhor eu começar por aí. No Esfarrapados, Chico, eu trato de um conceito que eu chamo elitismo histórico e cultural. O que é o elitismo histórico e cultural? É uma força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma gramática da desigualdade e, em última instância, uma hierarquia moral que rege o funcionamento social, político e econômico da nação. São temas difíceis e são temas dolorosos, como toda boa sociologia, Chico. Sociologia, quando ela é bem feita, ela incomoda. Sim. É aquele tipo de tema que você vai tocar que as pessoas vão dizer, não sei se eu queria necessariamente falar disso. O que é o elitismo histórico e cultural como a gente conhece? Essa força social que eu acabei de te dar a definição teórica, acadêmica, ela funciona na prática te dizendo que, por exemplo, brancos são superiores aos negros, que héteros são, por isso que eu te disse que é doloroso o tema, héteros são superiores aos gays, homens são superiores às mulheres, etc. e tal. Quer ver onde é que essa hierarquia moral se aplica, por exemplo, antes de eu avançar nessa direção? A gente estava conversando aqui, por exemplo, da Venezuela.
da questão do Maduro, a gente estava conversando a respeito da questão do Irã. É verdade que, por exemplo, o Maduro caracteriza um regime autocrático. Eu não tenho a menor dúvida disso, que ele caracteriza um regime autocrático. Agora veja, Roberto, que curioso, porque a nossa mídia é muito enfática no sentido de criminalizar o Maduro e não faz nenhuma crítica mais ácida ou incisiva contra o Netanyahu, que ao longo do último ano matou 42 mil civis, 30% crianças. 2/3 mulheres e crianças. Entende, Chico? Isso se produz porque essa força social a qual eu atribuí o nome de elitismo histórico e cultural, estabelece uma hierarquia moral. Essa hierarquia moral te diz que vidas estadunidenses valem mais do que vidas sul-americanas e latino-americanas. Te diz que vidas da Europa Ocidental valem mais do que vidas da África subsaariana. Te diz que vidas de israelenses valem mais do que vidas palestinas. Esse é o conceito central do que eu exploro aqui. Muito bem. Para devolver a palavra para vocês. O que 300 anos, 400 anos de elitismo histórico e cultural no Brasil faz? Concentrar o poder político, midiático e econômico na mão daqueles que viriam a ser os próceres da República. A gente sabe muito bem como é que a organização societária funciona numa cidade como Santos ou numa cidade como São Paulo. Gente poderosa conhece gente poderosa que fala com gente poderosa e determina como o modelo de sociabilidade funciona. Nesse quesito, se vocês quiserem explorar, eu posso falar um pouco mais de cada uma dessas áreas, mas fundamentalmente a tese central do livro é essa: como o elitismo histórico e cultural organizou um país que tem uma concentração extremamente exacerbada de poder midiático, político e econômico, e isso produziu um dos países mais desiguais e violentos do mundo. Essa é a tese central do que eu exploro aqui, Roberto. César, embora, lógico, a gente não represente a mídia do país, mas aqui a gente nunca fez essa lógica de defender Israel. O problema é de vetor. Quando a gente chama a Venezuela de Estado autoritário, para dentro. O Netanyahu pode ser um canalha, mas é para fora. Ele não é ditador dentro. Israel é um Estado democrático de fato e de direito. Ele está lá porque ele ganhou a eleição. Da mesma forma que o Bolsonaro não tomou o poder em 2018, ele ganhou a eleição. Então, a gente pode questionar o papel da mídia em relação a isso, mas não é demonização. A polarização ela veio trazer, exacerbar aquela questão de o meu ladrão é melhor que o seu. E eu acho que está errado, porque nenhum dos dois presta. Essa questão da desigualdade, eu vou voltar para um livro que eu não sei se serviu ou não de inspiração para vocês, mas acredito que, no mínimo, ele estabeleceu algumas informações para você, é o Casagrande Senzala. Para mim, um livro sensacional. E tem uma parte dele que eu acho que é brilhante quando ele define por que nos Estados Unidos, o americano, e olhe só a comparação, nós vamos falar dos americanos. O americano toma café da manhã e almoça na cozinha. O brasileiro tem sala de jantar. Certo. Toda a vida do americano acontece na cozinha. E aqui no Brasil é a sala de jantar, a cozinha para os empregados. E o Freire mostra isso no Casagrande Senzala de uma maneira assim brilhante, e eu nunca me esqueci disso, de que a cozinha era para os serviçais, a cozinha era uma extensão mais chique da senzala. Então é lógico que não tem cabimento, os donos da casa tinham que almoçar na sala de jantar. E aí a gente vê como a gente é completamente diferente e uma sociedade hipócrita, no sentido de que a gente sequer copia o modelo de sociedade que você tem na meca do capitalismo, que são os Estados Unidos. Porque a gente copiou o quê? A gente copiou o modelo europeu. Até as nossas Forças Armadas seguiam o modelo francês até 1940, quando eles tomaram o cacete da Alemanha, aí que a gente resolveu mudar o nosso modelo de gestão militar. Certo. Até onde Casagrande Senzala serviu para vocês de ponto de partida, ou vocês fizeram uma análise completamente diferente? Vocês foram beber lá na origem, ou vocês analisaram... porque eu sei que vocês tentaram traçar um retrato do Brasil agora, no século XXI. Mas
vocês abordam essa questão de que, embora o americano, a gente fique culturalmente mais ou menos babando nos Estados Unidos, a gente sempre teve como modelo a Europa, onde tem estratificação, onde tem xenofobia, o preconceito ao extremo, não existe ações afirmativas lá. Onde vocês focaram mais o ponto de partida do livro? Tem dois aspectos centrais aí, tem muita coisa na sua fala que eu acho extremamente pertinente que eu quero endereçar. A primeira delas, que você me dá a oportunidade de abordar, são os dois pilares do que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Os dois pilares são, eu sou muito mais marxista, o Gilberto Freire, por exemplo, mas eu sou muito mais marxista do que qualquer coisa. Um dos pilares centrais é o capital, Roberto, que é esse processo que expropria a classe trabalhadora, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser comercializada no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência, e nesse processo arranca a maior parte do que o trabalhador possui para concentrar na mão do capitalista. Esse é o capital enquanto processo, segundo a definição do campo marxiano. E é um dos pilares centrais do que eu chamo de elitismo histórico e cultural. O outro, curiosamente, como você colocou de forma muito sagaz, é a invasão das monarquias europeias no Brasil, há 500 anos. E isso vai introjetando valores eurocentristas, que é exatamente o cerne do teu ponto. Então, essas duas coisas, esses valores que nos vêm sendo introjetados há pelo menos 500 anos, a partir da invasão das monarquias europeias nas Américas, que a gente convencionou chamar de colonização, e o capital enquanto processo, são os dois pilares centrais do que eu chamo de elitismo histórico e cultural, e a forma como essa força social organiza o modelo de sociabilidade que monta os nossos arranjos sociais. Agora, se você me permite, tem duas questões aqui que eu achei central quando você diz que Israel é uma democracia. Veja, Israel é um estado que organiza checkpoints, Roberto, checkpoints, no sentido de te dizer, se você é palestino, você pode entrar para trabalhar, mas você não pode entrar para curtir a estrutura civil, por exemplo. Você não pode ir num teatro, você não pode ir num cinema, você não pode usufruir a vida social que, por exemplo, um israelense pode. Existem estradas, Chico, você sabia disso? Existem estradas que palestinos simplesmente não podem pegar. Sabe o apartheid como a gente conhece na África do Sul? É exatamente um nível acima hoje o que existe em Israel. Isso é o que a gente chama da única democracia no Oriente Médio. Então, é verdade, por exemplo, que o Netanyahu seguiu uma via pseudo-democrática? É verdade. Assim como outro ponto que você toca, Roberto, que é muito interessante, que é a eleição do Bolsonaro. O bolsonarismo ascende na esteira do lavajatismo, que foi uma operação que recebe uma ingerência estadunidense brutal. Hoje isso não é nenhuma questão de opinião, mas a todo mundo. Existe um procurador americano que chama Kenneth Blanco. Eu participei de um debate, Roberto, com o senhor Deltan Dallagnol, e eu disse para o mediador 3 dias antes, veja, eles aprenderam essas e essas estratégias de lawfare com os Estados Unidos através do FCPA, que é o Foreign Corrupt Prevention Act. É uma lei estadunidense, e ficaria muito extensa a conversa aqui por o efeito do tempo que eu tenho com vocês. O FCPA é um tipo de legislação americana que dá poder extraterritorial para os Estados Unidos, no sentido de dizer, você está cometendo corrupção contra empresas estadunidenses, então eu vou agir no sentido de confiscar bem, de impor sanção, esse tipo de coisa. No dia seguinte, Chico, 3 dias depois, não foi nem no dia seguinte, 3 dias depois, o Dallagnol vai nesse mesmo podcast e assume isso. Sim, nós fomos instruídos pelos Estados Unidos nessa medida. Então, só para resumir a minha fala, eu vou deixar alguns exemplos para vocês pesquisarem aqui. Pesquisem o que disse o procurador estadunidense Kenneth Blanco. Pesquise quem foi a senhora Karine Moreno-Taxman. Pesquise o que foi a Operação Pontes, que foi organizada a partir de 2009, no sentido de treinar juízes brasileiros para avançar os interesses estadunidenses aqui. O que acontece a partir desse ponto, e por que eu estou te dizendo tudo isso, Roberto? Porque, com base nisso, você tem um golpe jurídico e parlamentar, midiático no Brasil em 2016, que derruba a Dilma e que impede o Lula de concorrer em 2018, que na ocasião, goste dele ou não, era o cara que estava melhor posicionado para vencer as eleições, segundo todos os institutos de pesquisa. E aí o Bolsonaro se elege em cima da prisão do Lula. Isso foi um processo democrático?
porque, sem dúvida, existe um verniz de democracia por trás disso, considerando que ele recebeu dezenas de milhões de votos na urna. Mas se a gente condena o Maduro porque adota medidas autoritárias, e eu concordo com vocês que ele de fato adota, por que a gente não vai condenar uma estrutura que prendeu a pessoa que estava melhor posicionada para vencer as eleições no pleito presidencial de 2018? César, eu vou pedir sua licença. Nós vamos por favor, um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com o Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, que recebe hoje o jornalista, colega jornalista, escritor César Calejão e o advogado Roberto Mohamed, nosso comentarista. E agora, eu queria, senhores, chamar o VT do programa de hoje, que trata das eleições municipais. Por favor. Prefeitos de 2.386 municípios vão se manter no cargo por mais 4 anos. É a maior taxa de reeleição desde o pleito de 2004. Com mais de 80% dos prefeitos que podiam se reeleger sendo escolhidos para estender o mandato nos executivos municipais. As urnas também consolidaram o crescimento do centro e especialmente da direita. Esses partidos irão comandar 3.200 prefeituras no país, praticamente 6 a cada 10 municípios. O PSD é o partido com mais prefeitos eleitos, 877, e passou à frente do MDB, que historicamente elegia mais, mas agora ficou com 846. Na sequência, aparece o Progressistas, com 743, e União Brasil, com 578. O PL, que tinha meta de alcançar 1.000 prefeituras, elegeu 509 prefeitos. O Republicanos, com 430 candidatos eleitos, praticamente dobrou o número e foi o partido que teve o maior crescimento. Do outro lado, o campo da esquerda só venceu em uma capital, Recife, com João Campos do PSB. O PT, partido do presidente Lula, até conseguiu aumentar o número de prefeituras em relação a 2020, mas continua sem capitais e sem representação em 6 estados. O partido chegou a 248 prefeituras, a maior parte no Nordeste. O PSB elegeu 307 prefeitos e também registrou crescimento. Já o PDT e o PCdoB perderam prefeituras em relação à última eleição municipal. O PSOL, que disputa o segundo turno em São Paulo com Guilherme Boulos, não elegeu prefeitos no primeiro turno. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, minimizou os números. Já tinham crescido em 2020, crescem agora nessa disputa municipal também, e são partidos que apoiam o governo. Então, mostrando que a frente ampla que o governo do presidente Lula constituiu desde o começo do seu governo, também tinha essa visão realista da importância dela de ter apoio dos partidos para conduzir o país. Muito bem, está o VT que dá um panorama do resultado eleitoral no Brasil. E dá para concluir, César, que a esquerda sai enfraquecida desse processo? Dá para concluir, veja, eu nunca fiz questão de esconder, Chico e Roberto, a minha orientação ideológica. Sim. Eu não tenho orientação política partidária, eu nunca fui filiado a nenhum partido e eu não defendo nenhum partido. Mas eu estou alinhado à esquerda, como vocês já perceberam pela minha fala inicial. Sim. E o que eu acho que, enquanto comunicador, ninguém é neutro. O que eu posso fazer no sentido de ser o mais honesto possível é te dizer isso. É te dizer, a minha orientação é à esquerda, então tudo o que eu disser a partir desse ponto, sim, claro, isso eu acho importante ser considerado. Ainda assim, seria ingenuidade dizer que não é um golpe duro para a esquerda. Na medida em que você tem PSD, MDB, todas... PP, União Brasil, PL, Republicanos. Então, a síntese que vocês acabaram de apresentar é brilhante, está perfeita. Você tem mais de 3.000 prefeituras, um total de 5.000 e tantos, que estão na mão da centro-direita. Então, é um momento complicado para a esquerda brasileira e é um momento difícil, sobretudo porque não existe nenhuma grande perspectiva de renovação após o Lula, que é uma liderança que seguramente será difícil de ser substituída. Agora, também eu quero pontuar algumas coisas com vocês, considerando que eu já falei de Lava Jato e de que eu já falei esse contexto que precede o momento que a gente vive atualmente. Durante anos, Chico, você é jornalista, certo? Extremamente experiente. Você sabe como que a construção de consenso
funciona. Roberto é advogado, certo? Você sabe o tipo de abordagem que você usa quando você vai defender um cliente seu que passa exatamente por esse mesmo processo de construir consenso. Chico, durante 15 anos, pelo menos, durante mais de uma década seguramente, a partir de 2005, amplas parcelas da mídia hegemônica fizeram um esforço enorme no sentido de criminalizar o Partido dos Trabalhadores e a própria esquerda de uma forma mais ampla. Ah, César, mas significa, o Roberto vai me perguntar, que não houve corrupção? Seguramente houve corrupção. Seguramente a corrupção é um problema endêmico no Brasil. Desde o Brasil colônia, quem quer que tenha uma papelaria no Brasil, Chico, sabe como é que a coisa funciona. Sabe que existe corrupção em todas as instâncias e searas da vida social. Isso posto, para não parecer que eu estou dourando a pílula, que não houve corrupção, que foi tudo uma falácia, foi conduzida a maior operação de marketing da história do Brasil, no sentido de criminalizar a esquerda brasileira. E isso começa com o Mensalão em 2005. De novo, existia corrupção. Ninguém tem a menor dúvida disso, tá? E atinge o paroxismo, atinge o seu ponto mais agudo a partir de 2013, quando existem as jornadas de junho, que se produzem por um motivo muito pontual, que é, sobretudo, quando você tem smartphone, certo, Chico? Quando você teve seu smartphone, você lembra de cabeça? Primeiro? Faz algum tempo. Se você pegar direitinho e conversar com as pessoas, você vai ver que foi ali entre 2010, 2011 e 2012 você teve o teu primeiro smartphone. O que isso faz, o advento do smartphone faz, é dar mais autonomia para as pessoas, que passam a implicitamente questionar a sua não formulação direta na coisa pública. E isso gera um questionamento do modelo de democracia liberal, o que acontece não só no Brasil, mas Primavera Árabe e em todo o mundo. A direita, sobretudo Aécio, a partir de 2014, quando ele não aceita a derrota para Dilma, percebe essa força de descontentamento que existia na sociedade e começa a ativamente tentar criminalizar o PT como um partido que quebrou a nação, o Lula como o maior criminoso e o maior bandido da história, etc. Se a gente acha que ele é ou não, não é isso que eu estou discutindo aqui. Eu estou discutindo o que efetivamente foi feito em termos de comunicação. Eles conseguem isso. Conseguem se criminalizar o Lula vai preso, eles conseguem derrubar a Dilma, só que para muito além de acertar a esquerda, os resultados estão aí nas urnas até hoje, vocês acabaram de demonstrar, acerta-se a própria política institucional e o símbolo de representatividade. Cria-se uma sensação de antissistema que hoje você vê nas ruas quando você conversa com as pessoas e as pessoas te dizem, Chico, eu não gosto de política. Político é tudo safado. Isso vai resultar em Pablo Marçal? Isso vai resultar no bolsonarismo, na ascensão do bolsonarismo, que o bolsonarismo é uma criatura inepta, absolutamente incapaz de governar o que quer que seja, quiçá a presidência da República, e, em última instância, gera as condições ideais para a ascensão de outra figura medonha, como é o próprio Pablo Marçal. Roberto. Perdão pela adjetivação. Não, você sabe que é curioso, porque a gente acaba vendo o resultado prático desse tipo de coisa. É óbvio, por tudo que as pessoas que acompanham o programa, que eu não concordo com essa tese de que a Dilma foi derrubada, a Dilma tropeçou sozinha e caiu de cara no chão porque é burra. O Lula pode até não ter sido, e não foi realmente quem levou mais. Quem levou mais foi o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. Esse sim tinha que estar na cadeia até agora. Mas... Acho que atuava no governo do Lula, né? Exato. No primeiro Exato, ano, mas Bolsonaro era da base de apoio do Lula. Bolsonaro votava com o governo durante todo o governo Lula. Bolsonaro se rebela no primeiro mandato da Dilma. Bolsonaro foi da base do governo durante os 2 mandatos do Lula. E defensor apaixonado. Então é preciso dizer que no Brasil, eu sempre falei, aqui não temos direita e esquerda. Tem alguns caras que são como o César. Agora, aqui é o seguinte, você tem 2 grandes partidos, nós temos um bipartidarismo no Brasil. Quem está dentro da panela não quer sair, quem está fora da panela quer entrar. Porque política tem que ser feita, goste você dela ou não. Qual foi o resultado? O impeachment da Dilma é resultado do fato dela odiar fazer política. Ela não sabia fazer política, porque ela nunca fez política na vida dela.
E o Luiz Marinho, aqui neste programa, hoje ministro, reconheceu aqui que foi o grande erro deles terem optado pela Dilma, ou pelo menos não a ter enfrentado o desejo dela de ir para a reeleição e não ter aberto mão para deixar o Lula, que eles tinham que ter imposto isso. Porque ela, se fosse por uma convenção, ela ia perder. Agora, é preciso deixar claro que eu acho que o grande dano foi quando a gente vê, e pode ser exemplificado hoje na eleição em São Paulo. O PT sabia que o Boulos estava bem posicionado. Vamos voltar para 2 anos atrás. O Boulos, como candidato a governador, representava problema para alguém? Nenhum. Naquele momento, nenhum. O Haddad estava em primeiro no primeiro turno. Todas as pesquisas deixavam claro para qualquer idiota. Ele perde para qualquer um, até para o branco e nulo no segundo turno. Mas aí se afasta o Márcio França como candidato da esquerda, o cara que capitalizaria os votos do PT, em vez de colocar o Haddad como senador, para ter uma chance da esquerda, mesmo que menos esquerda, mas a esquerda conseguir manter o poder num estado como São Paulo. Não, a gente sempre tem que fazer aquele negócio de não negociar. Resulta agora num compromisso que foi firmado há 2 anos no Boulos como candidato, sabendo que ele perde para um poste, porque o que é Ricardo Nunes? O idiota mais feliz que eu já conheci na política paulista. Não, ele não tem carisma, não tem competência, não tem condições mínimas de ser político. Era um vereadorzinho de 3ª classe. E caiu no colo dele a prefeitura. Mas aí em São Paulo, e é isso que a gente, quando a gente começou falando de pobre de direita, quando você olha o mapa de São Paulo e vê onde Pablo Marçal ganhou, onde o Nunes ganhou, e onde o Boulos ganhou em Pinheiros. Ele não ganhou na periferia. Sim. Então, olhem bem o que é este mapa. Até o bolsonarismo não ficou feliz, porque foi obrigado a apoiar um cara que nem água com açúcar é água de coco vencida. Mas é o cara que sobrou para fazer frente ao Boulos. Então, o problema, quando a gente falou aquela hora da infantilização da esquerda, o problema é essas decisões, César. Então, não é a questão o que se fez com a Dilma, o que se fez com o Lula, tirando a eleição. A esquerda construiu uma escada frágil e ela acabou caindo dessa própria escada. Mas hoje, para nós, é muito mais preocupante. Eu queria que no segundo bloco a gente começasse a falar de uma coisa que eu acho que é preocupante. A direita e a centro-direita, a direita democrática, está sendo sufocada pela extrema-direita. Está sendo feita de refém pela extrema-direita, que não é grande no Brasil. A gente pensa que eles gritam muito. Eu acho que esse é o maior perigo. Não é a nossa esquerda ser fragmentada, ainda ter alguns conceitos que são do século XIX, mas o problema é a direita democrática estar abrindo mão da sua voz para se tornar refém da extrema-direita. Isso existe no mundo todo? Existe. Acabou de passar um filme agora na Alemanha de neonazistas. E olha que lá é crime, hein? Neonazistas em ato público. Mas no Brasil isso é muito perigoso. César, você vai comentar no próximo bloco. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com o Opinião Litoral, que recebe hoje o colega jornalista, escritor César Calizon e também o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed, que deixou uma questão, uma análise no bloco anterior, César, que eu gostaria que você comentasse a respeito do centro-direita, da direita democrática sendo sufocada pela extrema-direita. Perfeito, Chico. Obrigado. É uma provocação maravilhosa. Eu vou chegar nela. Antes, eu quero endereçar alguns pontos que o Roberto colocou aqui que me parecem fundamentais e eu quero começar dizendo, parabenizando vocês por abrir um debate de uma forma tão competente, com tanta categoria, com propriedade. Eu acho que isso é absolutamente fundamental, o que está acontecendo aqui hoje. E, independentemente de posicionamento político e ideológico, a gente precisa fazer esse tipo de debate. A gente precisa conversar enquanto nação.
E a gente pode discordar, e tá tudo certo. Então, eu acho que o que a gente faz aqui é absolutamente fundamental, eu agradeço a vocês a oportunidade. Roberto colocou sobre a Dilma Rousseff. A Dilma foi destituída com base em pedaladas fiscais, que é a emissão de crédito suplementar. Ela foi a única chefe do executivo a ser destituída dessa posição por conta de emissão de crédito suplementar sem aprovação parlamentar. No dia seguinte, Chico, que ela foi destituída, altera-se a regra no Congresso Nacional. Isso nunca aconteceu antes. Nunca aconteceu. FHC emitiu crédito suplementar, não foi derrubado. Lula emitiu crédito suplementar sem aprovação parlamentar, não foi derrubado. Bolsonaro, Temer, todo presidente da República emitiu crédito suplementar, as famosas pedaladas fiscais, e não caiu. Ela foi a única. Com a devida vênia, me diga se isso não caracteriza uma medida de exceção. Me diga se isso não caracteriza uma medida que se aplicou com um único propósito para uma única pessoa numa condição absolutamente específica no qual o objetivo era derrubá-la. Muito bem. A seguir, você disse que a Dilma não sabia fazer política. E eu concordo. Eu concordo. Eu já conversei com a Dilma Rousseff, eu já conversei com assessores dela, eu já conversei com muita gente próxima a ela, e que me fato dizia, a Dilma não tinha saco, perdão pelo linguajar, ela dizia, ela não tinha paciência para lidar com as estruturas no Congresso Nacional. E isso as pessoas podem entender que é uma qualidade, mas não se você quer exercer a chefia do Poder Executivo Nacional. Então é óbvio que se você quer estar na presidência da República, você tem que saber fazer política, tem que ter paciência, tem que entender os jogos e meandros. Poder, claro. Isso. Então eu concordo com o Roberto quando ele diz que a Dilma não sabia fazer política. Ela tem outras qualidades, mas seguramente ela não sabia fazer política. O Roberto mencionou também a intransigência do PT. De uma forma, na tua fala, você dá conta da intransigência do PT. E eu concordo. Essa é uma crítica que tem que ser feita, tem que ser encarada de frente, até porque existe um processo que não está funcionando. Chico. Evidentemente, Roberto, se o PT tivesse feito 1.500 prefeituras e se tivesse nadando de braçada de forma hegemônica, eu te diria não, faz o menor sentido, tá tudo dando certo e indo às mil maravilhas. Agora, o Partido dos Trabalhadores está numa situação bastante complicada e só não está numa situação mais complicada porque tem uma figura extremamente carismática, que é o Lula, que é a figura política mais densa à esquerda no espectro. Está muito acima do PT. Exato, e que tem a própria imagem maior do que o Partido dos Trabalhadores. Agora, veja, muitas dessas questões são difíceis de serem trabalhadas, Chico, porque quando você tem um partido durante tanto tempo estabelecendo uma posição tão dominante, vocês sabem como é que a distribuição do poder funciona. É difícil chegar para as pessoas e dizerem, veja, tem que ser tão ganancioso, vocês não têm que ser tão afeitos à busca pelo poder. É da natureza do próprio poder querer cada vez mais poder. Então isso é um processo dificílimo que tem que ser trabalhado, mas em última instância passa por um processo de renovação de base, enfim, uma série de coisas que talvez aconteça ao longo dos próximos anos, mas esse é um dos pontos que eu de fato concordo com o Roberto e acho que é um aspecto sim que deve ser ressaltado para entender o atual estado de coisas que a gente tem determinado, Chico. E a direita democrática? Veja, esse é outro ponto central da fala do Roberto. Por quê? O que a gente chamava de direita democrática, por exemplo, Roberto me disse o seguinte, existem pessoas como o César me colocando na extrema, o que seria aí o extremo da esquerda no espectro político e ideológico. E eu entendo, pela tua fala, me corrija se eu estiver errado, não quero colocar palavras na tua boca, mas que você está mais alinhado com a centro-direita, considerando que a gente está se posicionando. Veja, em ampla medida, a centro-direita vem sendo engolida por um processo que ela mesma catalisou. É isso que eu disse para vocês. Porque agora, sem dúvida que eu adoraria, Chico, eu adoraria estar discutindo com o Roberto acerca de política fiscal contracionista ou expansionista. Se você defende, por exemplo, políticas afirmativas ou não. Coisas que são minimamente razoáveis dentro daquilo que a gente espera do processo político, se você não é um imbecil completo, como Pablo Marçal ou como Jair Bolsonaro, por exemplo.
Agora, infelizmente, o esgarçamento do nosso tecido social promovido a partir de 2013 pela dita pseudo-direita democrática, pela pseudo-social-democracia à la José Serra, Aécio Neves e tal, resultou no lavajatismo, que resultou na ascensão do próprio bolsonarismo. Sabe o que acontece a partir daí? A gente tem um presidente da República utilizando arroba para falar de seres humanos. A gente tem um presidente da República que te diz que a filha dele nasceu mulher porque ele fraquejou no momento da concepção. Imagina você que me assiste agora em casa nesse momento e tem uma filha, olha para tua filha, se você defende o bolsonarismo, e tente conceber uma coisa dessas, que a tua filha nasceu porque você fraquejou no momento da concepção. A gente teve um presidente, Chico, que disse que ele preferiria o próprio filho dele morto num acidente de carro, caso o filho dele fosse gay. A gente teve um presidente da República, na figura do Jair Bolsonaro, que diz que vacina contra o maior patógeno, a pior crise pandêmica do século, iria dar AIDS. Então veja qual é a natureza do problema que a gente tem hoje e onde está a gênese desse problema. Por que a gente tem tamanha a ordem de coisas, considerando uma direita de cariz neofascista que está engolindo a centro-direita democrática racional com a qual eu adoraria estar debatendo nesse momento. Mas, infelizmente, a gente tem o país absurdamente inclinado à extrema-direita neofascista. Eu acho que isso exemplifica o que eu dou aqui de exemplo sempre. Quando eu falo todo bolsonarista com mais de 50 anos já foi malufista. Mas eu nunca imaginei que eu, por exemplo, um dia dizer que tem soldado Maluf, porque pelo menos ele fazia. Né? O rouba mais faz, nem isso é aplicado hoje em dia, os caras só roubam. Então, o grande problema, quando a gente... E eu não falei que você... Quando eu falei como César, eu não falei de extrema esquerda, não. Eu falei de não vinculação partidária. Eu quis dizer isso. Aí é a questão do cara por convicção. A gente não pode esquecer, por exemplo, que o PT teve esse fenômeno de crescimento nas eleições municipais de 2004 e de 2008, quando houve uma onda vermelha no país. Isso é normal, é cíclico. Agora, em que momento este país emburrece, com tudo isso que você falou, aí a gente fica se perguntando, como é que uma mulher com nível superior, ou, sabe, parte de uma elite cultural, consegue ser bolsonarista? Ele renega tudo isso. É ótimo. Aí vem a mesma pergunta, como é que pode um petista defender um país como o Irã só porque ele é anti-americano, mas onde mulher não pode nem mostrar o rosto, não pode estudar, tal. Falou, peraí, mas não bate, porque não é aquilo que você acredita. Eu falei aqui outro dia, o mesmo pessoal que queria usar presidenta, esquecendo que a terminação E é neutra, é o pessoal que quer falar todes. O princípio é o mesmo. O princípio não muda nada. Se o todes vale, por que presidente não vale? Superintendente não vale. Então, é aquele diabo da incoerência, ou eu quero marcar posição. Não importa se é com a calça reada ou não. Então, o grande problema é, quando eu te falei de refém da centro-direita, e eu quis falar da direita democrática, o espectro de centro, ele é muito parecido. Centro, centro-esquerda e centro-direita são pessoas que são essencialmente democráticas. E que se preocupam com o aspecto da... Gente, eu falei, o aspecto social, eu já cansei de falar, eu fiz um curso de direito previdenciário agora na TV Justiça, em que eu falo, quem inventou o conceito de seguridade social não foi um país comunista. Até porque não tinha nenhum ainda. Foi Bismarck, no coração do capitalismo europeu. Foi Bismarck que criou o conceito de seguridade social que hoje está no mundo inteiro. Sim. Não foi uma coisa de esquerda. Foi para quê? Falou, nós precisamos arrumar essa panela de pressão, porque ela vai explodir. Então a gente tem que garantir a renovação da mão de obra e a geração de emprego. Ninguém estava preocupado com um velhinho sem receber nada. É o diabo da válvula da panela de pressão. Ela serve para isso, para não explodir. Aí é que eu falo, a gente jogou o país... não saber fazer política tem suas consequências. Seguramente. Que foi o caso da Dilma. Concordo. A Dilma não foi, e não foi o primeiro caso, não. Vou te lembrar um. A Dilma não foi mandada embora por causa da pedalada. Ela foi caçada por causa do conjunto da obra. Esse conjunto da obra já tinha caçado um cara no Senado
que a gente só conheceu por causa do TRT de São Paulo, foi o Luiz Estevão. Luiz Estevão foi... dono do Metrópolis. Não tinha motivo nenhum para caçar ele. Mas qual foi o Caçaram argumento porque ele não negociava. jurídico? Qual foi o argumento jurídico? Inventaram qualquer um. Pois é. Mas é assim, é o preço que a política cobra. Vindo de um operador do direito, me parece que você não, endossa o que eu estou te dizendo. Não, endosso o que você falou, mas não digo que foi um golpe, foi o conjunto da obra. Por quê? Ia acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro. E motivos tinha de monte. Mas aí o que ele faz? Chama dois caras que representam o lado mais escroto da política brasileira, Lira e Ciro Nogueira, e fala o seguinte: dá para terceirizar a negociação política? Concordo. Ah, bom, mas então a gente precisa ter autonomia orçamentária. Tá para vocês. É orçamento de PIX, secreto, o cacete, tá, bom. Assinou. Foi aí que nos jogou no que nós estamos vivendo hoje, um parlamentarismo corrupto de Araque. Concordo. Nesse livro, o Cláudio Couto, que é um cientista brilhante, político, que eu gosto muito, ele chama de governo congressual. E tem o Jorge Misael, que é um analista brilhante também no ICL, ele chama isso de parlamentarismo orçamentário, Roberto, que é isso que você está colocando. Mas você entendeu? Agora, não gostar de fazer política cobra um preço. Consequências, não tenho a menor dúvida. Foi por isso, eu coloquei isso na minha fala. Agora, veja, por que no dia seguinte se altera a necessidade de pedir aprovação parlamentar para emitir crédito? Porque o Temer adora fazer política. Pois é. Mas veja, se a prática... E fazendo coisas piores que a Dilma não foi empichada. Eu concordo, mas veja, justificar qualquer medida de exceção pela tua habilidade de fazer política subverte o princípio elementar do nosso direito e do nosso ordenamento jurídico. Porque então o que você está me dizendo é que se você é bom de política, você pode assassinar alguém e você sai impune porque você é bom de lábia. Você é bom no convencimento. Entende qual é o meu ponto central aqui? César, vamos para mais um rápido intervalo. Vamos lá. Voltaremos em seguida, que o papo está muito bom. É uma pena, mas tem que chamar o intervalo. Muito bem, estamos de volta com a opinião. Vamos agora para o último bloco. Passa muito rápido, né? O programa, quando tem conteúdo, passa bem rapidinho. Não, Roberto? É isso, principalmente a partir do terceiro bloco. Mas vamos continuar no vou papo puxar do bloco. Isso tá que muito bom. o César falou, a gente já estava discutindo no intervalo, quando o Churchill, que não se sabe até hoje se ele falou isso ou não, mas a democracia é o pior sistema de governo que existe, mas não há nada exceto melhor. todos os outros. Pois é, então... é o preço político que se paga. César, não é aquela diferença entre o que a gente quer, o que a gente sonha, e o que é possível ter para se construir um caminho até para chegar onde a gente quer. Às vezes, a ideia de rompimento é muito mais sedutora. E isso é para a direita ou para a esquerda. Ela é muito mais sedutora. Mas é difícil pensar que a gente consegue um rompimento num estado de coisas, principalmente num país que está como está, e é isso que a gente estava conversando no terceiro bloco. Essa polarização, Chico, às vezes ela me incomoda, essa expressão, porque o Brasil não está dividido entre bolsonaristas e lulistas, o Brasil não está dividido entre extrema-direita e extrema-esquerda. Existe um miolo que, na minha opinião, representa 60% da população brasileira, que não é nenhuma coisa nem outra. São as pessoas que lutam para sobreviver, que querem ser felizes, que querem criar seus filhos. E aí esses 20% que estão de cada lado tornam eles reféns, e eles não reagem. Porque essa coisa de entre o possível e aquilo que vem do rompimento, é que esses lados se tornaram tão fortes, não olham um para o outro, não conversam um com o outro, não buscam consenso em hipótese alguma, é aquela coisa de buscar lacração na internet e tal, é aquela coisa de MBL, tal, sem fundamento, sem argumento, sem nada, mas que cria uma situação política que é a negação da política. Lógico. Que é a arte do diálogo, da conversa. O que temos é um quadro de intolerância, de intransigência. Aí surge um Pablo Marçal da vida. Concordo. Que é o que a gente está buscando fazer aqui. Sim. Vocês que nos assistem nesse momento, vocês evidentemente perceberam que existem divergências, mas existe um debate produtivo, existe respeito, existe conteúdo.
Então, eu vou começar por aí, porque aí eu concordo contigo em gênero, número e grau. De fato, a gente precisa retomar a capacidade de dialogar na divergência. Por quê? Porque dialogar, quando você tem pontos em comum, quando já existe um consenso determinado, bom, isso é muito fácil. Aí, de fato, você não precisa construir consenso para nada, foi esse o termo que Roberto acabou de usar, e isso é absolutamente fundamental. Se eu te dissesse que existe uma única coisa no Brasil hoje que a gente precisa, é retomar a capacidade de diálogo. A gente precisa efetivamente, para além de falar bonito, a gente precisa ouvir bonito. A gente precisa ser capaz de prestar atenção de forma genuína do que o interlocutor está dizendo, ainda que eu discorde de você. Ainda que você seja bolsonarista, ainda que você seja lulista, o que quer que seja. Eu preciso considerar a tua perspectiva de uma forma genuína. Considerando a questão da Dilma, isso é um debate muito bom também que você salienta. O que me preocupa aqui? Você salientou o conceito de democracia, Roberto, a meu ver, para defender uma medida de caráter único. Eu não tenho a menor dúvida que a democracia é, até aqui pelo menos, o melhor modelo de sociedade que a gente consegue sintetizar. Eu jamais defenderia nenhum modelo autocrático. É óbvio que a democracia, a despeito de todos os problemas, a despeito de todas as complexidades, ainda é o melhor modelo de sociedade que a gente conseguiu produzir. Eu estou de acordo com isso, ainda que existam críticas que são pertinentes. O problema, no caso da Dilma, que era isso que a gente estava discutindo aqui, é permitir, invocar o princípio democrático para aplicar uma medida de caráter único que foi caracterizada através das pedaladas fiscais, dizendo que ela não solicitou aprovação parlamentar. Isso tudo é alterado no dia seguinte, Chico. Então você imagina que existe uma medida que se aplica única e exclusivamente para você, e eu tento dizer que isso se aplica porque foi feita sob a égide da democracia, foi feita respeitando o devido trâmite legal. Bom, isso não pode estar certo. Por quê? Esse é o caráter, inclusive, que subverte o funcionamento do nosso ordenamento jurídico e encerra o que de mais primordial sustenta a nossa própria república, que é a lei, em tese pelo menos, deve se aplicar de forma isonômica para absolutamente todo mundo. Independentemente da sua cor, independentemente da sua crença, independentemente da sua condição socioeconômica, você está sujeito ao mesmo ordenamento jurídico que eu. Quando a gente age dessa forma para destituir uma presidente da República, porque boa parte da social-democracia, a direita liberal, não aguentava mais perder para o Partido dos Trabalhadores, aquela era a quarta derrota seguida, isso abre as portas do inferno para o que a gente está vendo aí com figuras como Pablo Marçal e Jair Bolsonaro. Essa é a minha tese. Então, assim, com toda a devida vênia e o carinho que eu tenho por ti, a gente tem essa divergência considerando o tema da Dilma em especial. No mais, eu concordo com absolutamente tudo que você disse e acho que é importante que a gente, de fato, seja capaz de estabelecer o diálogo, de continuar conversando e de ser capaz de muitas maneiras, tolerar as divergências. Isso é absolutamente fundamental. Ô César, eu queria aproveitar esse final de programa para tratar de um tema. Você é um especialista na questão da desigualdade. A desigualdade no Brasil é abissal. Temos uma concentração de renda escandalosa. Me parece que a única alternativa razoável, lógica para o enfrentamento desse cenário é a educação. Temos uma educação pública, à exceção do que existe hoje no Ceará, Pernambuco, ali nós temos uma política de Estado e não uma política de governo. Temos em São Paulo, os índices do IDEB recentes mostram bem o nível em São Paulo, imaginem os senhores. Mas temos situações também do tipo que eu considero uma equação cruel, perversa, com os jovens brasileiros que frequentam a escola pública no ensino fundamental e no ensino médio na rede pública, e esse jovem que precisa da escola acaba indo para o nível superior, para a escola particular, porque não consegue acessar a escola pública. E o inverso se dá daí, uma equação perversa, porque o jovem de classe média alta, que frequenta escolas boas, no ensino médio, no ensino fundamental, escolas caríssimas, são esses jovens que vão ingressar no ensino público. Excetuando-se as cotas, o ProUni, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Como você pode superar uma dificuldade como essa? Ou seja, de que maneira
esse jovem que ingressou na escola pública, ensino superior, porque tem condições, pode de alguma maneira devolver o que recebeu da população, do cidadão comum, que garantiu o ensino dele numa escola de nível, por exemplo, de medicina, numa Universidade de São Paulo, numa Unifesp. De que maneira esse jovem que recebeu essa formação gratuita, às custas do povo brasileiro, das dificuldades do povo brasileiro, pode devolver aquilo que recebeu, pelo menos contribuindo durante uns 5, 6 anos de formação para o atendimento, por exemplo, em postos de saúde, da comunidade, enfim. Como é que você vê isso? Porque me parece uma equação tão perversa, e se não for por meio da educação, dificilmente nós vamos superar esse abismo da desigualdade. Chico, a tua pergunta é brilhante porque ela traz em si um elemento fundamental da própria resposta. Me parece que isso seria algo desejável, que a gente estabelecesse um tipo de legislação que diga se você se formou via pública, ou seja, se o Estado subsidiou a tua educação, me parece que de alguma forma você tem que ser capaz de contribuir com a tua coletividade. Justo, né? Me parece absolutamente justo. Me parece absolutamente legítimo o pleito que você está colocando aí, e eu acho que faz todo sentido, inclusive é extremamente inteligente o ponto e a eloquência com a qual você se conduz ao apresentá-lo. Em seguida eu te diria o seguinte, e aí é muito menos popular o que eu vou tocar aqui, a gente tem que trabalhar taxação progressiva. Também me parece justo argumentar, assim como você colocou que se você recebeu uma educação de qualidade do Estado, você também tem que ser capaz de contribuir com uma certa contrapartida. Me parece legítimo argumentar que se você é um multimilionário que tem todos os seus desejos e anseios e necessidades atendidos, você pode pagar um pouco mais de imposto. E aí eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar me odiando nesse momento. Porque eu sou comunista, porque lá vem com esse papinho mole de taxação, porque o Estado é corrupto. Também não nego isso. Também é muito complicado pagar imposto, considerando que a aplicação desse recurso acaba sendo subtraída por quem não deveria botar a mão nesse recurso. Então, uma série de coisas que eu trago para análise aqui. Agora, 1 minuto e meio para te devolver, Chico, o que eu acho pertinente aqui. No Esfarrapados, que é o meu livro anterior, eu trago 3 temáticas. Depois de fazer uma série de constatações acerca da natureza do nosso problema, eu fecho o livro trazendo o que eu acho que pode servir para amenizar esse problema. O que eu acho que a gente deveria trabalhar em termos de educação já no nível médio, Chico, considerando que esse é o tema que você está suscitando e me parece extremamente pertinente. Já no ensino médio, a gente tem que estabelecer disciplinas, por exemplo, ou uma disciplina correlata à política econômica. Porque se a pessoa não entende política econômica na sociedade que a gente vive, ela não tem a menor chance de compreender e de desenvolver pensamento crítico. Se a pessoa não entende que existe uma diferença entre política fiscal, política monetária, política creditícia, política cambial, ela não tem a menor condição de se conduzir na sociedade como ela hoje existe. E em segundo lugar, o que eu te diria é o seguinte, a gente precisa de uma disciplina consolidada que demonstre dinâmicas constitucionais, Roberto. Isso me parece fundamental, cara. Sabe por quê? A molecada sai hoje, cara, com 16, 17 anos, sabendo tudo de física, química, matemática, disciplinas absolutamente fundamentais. Ninguém seria louco de negar que são disciplinas fundamentais. Mas, Chico, a molecada não sabe nada a respeito de como a república que elas habitam funciona. Essa molecada não sabe o que é o Congresso Nacional, quantos deputados federais existem na Câmara, quantos senadores existem, qual a diferença, por exemplo, entre um projeto de lei e um decreto, não sabe nada acerca do funcionamento da própria República. E por fim, para encerrar minha fala, a gente precisa de uma disciplina consolidada com geopolítica, porque no mundo como ele funciona hoje, se você não entende que existem interesses de outros países que influem a nossa política doméstica, você também não tem a menor condição de desenvolver pensamento crítico. César, olha, nós teríamos muito mais a conversar. Falei demais, né? Você imagina a pauta extensíssima, né, Roberto? Mas, infelizmente, nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final, mas desde já eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença, os seus esclarecimentos, o Roberto, um debate realmente de altíssimo nível, muito produtivo, em favor do nosso telespectador, a audiência qualificada de sempre que temos aqui no Opinião Litoral.
Muito obrigado, Eu César. agradeço demais vocês, Chico, obrigado pelo carinho, Roberto, obrigado pela divergência saudável e Salutar. produtiva. Obrigado, gente. Obrigado, Roberto, mais uma vez. Chico, eu só queria agradecer a própria indicação e o contato inicial do César, que foi feito pelo André Roncalha, que foi Sim. durante meses nosso comentarista e hoje está como diretor do FMI nos Estados Unidos. Perdemos um comentarista de nível inimaginável que esse programa ganhou, mas o Brasil agora tem um diretor extremamente competente no FMI representando o Brasil, então queria agradecer ao André pela própria indicação do César, pela presença dele aqui. Muito obrigado a todos, nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição, amanhã não, segunda-feira, em mais uma edição do Opinião Litoral. Muito obrigado e até lá.